Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Eu falei 9, né? Isso mesmo. Capítulo de número 9, versículo 17 em diante. Apóstolo Paulo, ele é uma referência para nós. Apóstolo Paulo, ele é uma referência de homem de Deus para muitos, né? Não é só para mim, às vezes não é só para você. Ele é uma referência por conta da sua firmeza, das suas batalhas, das suas guerras batalhadas, das suas vitórias, das dificuldades, dos tombos, do levantar. Apóstolo Paulo, ele é um leque de referência para a gente olhar e ter uma firmeza de em quem nós devemos nos espelhar também depois de Cristo, depois da caminhada com Cristo. Ele é um apóstolo pelo qual ele diz o seguinte, assim, ó, fala, olhe para mim, né? Ele dá essa palavra, olhe para mim, faça o que eu faço, né? O apóstolo Paulo, ele é o autor de muitas cartas do Novo Testamento, mas eu quero ler com você aqui esse momento específico da vida de Paulo, um momento de um divisor de águas na vida de Paulo mesmo, onde é o início de todo o ministério desse grande homem de Deus aqui. O início do ministério dele. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 17 em diante. Acompanhe comigo aí. Então Ananias foi e entrou na casa e pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantou-se e foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias, a sua Bíblia também está dito isso, vários dias. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviram ficaram perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los preso ao chefe dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, mostrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam a porta da cidade, a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos os levaram de noite e os fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Amém? Versículo 25 de novo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e os fizeram descer num cesto através da abertura na muralha. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes nós precisamos de alguém que estenda as mãos para nós. Todos nós precisamos de alguém que estenda as mãos para nós, independente de antes, depois, qual é o momento, qual é o ambiente onde nós estamos no ministério, qual é a nossa força no ministério, independente. Nós olhamos para aqui para um homem que era um perseguidor assíduo da igreja de Cristo. Tem um encontro com o Senhor. Ele está aqui, matava as pessoas que se intitulavam cristãs. Paulo era esse homem. Paulo tinha esse testemunho de vida. Paulo buscava, Paulo ia atrás, Paulo pediu para que os sacerdotes o enviassem para Damasco, para que ele trouxesse os cristãos que estavam lá.
e os condenassem à morte, a algum tipo de situação. Paulo foi para Damasco com esse intuito, com esse propósito. Ao caminho, ele encontra aquele que veio para estabelecer o amor, estabelecer a misericórdia. Paulo tem um encontro com Jesus, com a mão mais poderosa do universo estendida para ele, dando ajuda para ele. Paulo tem um encontro com Jesus a caminho de Damasco. Paulo tem um encontro com a graça salvadora, com a graça redentora. E Paulo está encostado numa casa onde lhe é enviado, ficou cego, lhe é enviado um homem para lhe curar. E Paulo, ele tem em si agora, depois que Ananias foi enviado para impor as mãos sobre Paulo e ele ser curado e cheio do Espírito, Paulo, ele carrega algo dentro de si. Paulo carrega o seu testemunho de vida, carrega algo que não pode ser mais apagado. Carrega uma cicatriz que um dia foi uma ferida e agora ele tem que lidar com essa situação até o fim de seus dias. Agora Paulo, ele tem que lidar com um testemunho de carregar a morte de irmãos em Cristo pela qual ele participou. Estevão foi um deles. Paulo agora tem um testemunho de vida. Paulo agora ele é conhecido como Saulo, agora que se torna Paulo, que agora está pregando o nome de Jesus, estabelecendo Jesus como Deus, como Rei. Só que ele tem um testemunho de vida, ele tem um testemunho anterior a isso, que agora ele não pertence mais. Se fortalece na presença de Deus. Ele começa seu ministério dias depois da sua conversão. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, logo começou a pregar nas sinagogas. Logo ele iniciou seu ministério, começou a ministrar, começou a fazer o que? Aqui no capítulo 25, mas os seus discípulos, Paulo começou a conquistar discípulos para si, Paulo começou a levantar discípulos através do que ele já conheceu de Jesus. Só que, quando nós entendemos, Saulo, ele, ao encontrar Jesus, ao encontrar a graça redentora, com essa graça nós encontramos muitas adversidades, muitas lutas pelo nosso caminho. Nós temos que retornar, fazer um retorno pela vida que nós tínhamos, e nós devemos andar contra tudo aquilo que nós acreditávamos. E Paulo agora está andando de contramão contra aquilo que ele acreditava. Agora, aqueles que eram seus amigos são seus inimigos, são as pessoas que procuram matá-lo, procuram lhe tirar a vida por conta da sua fé, da sua crença. Paulo passa por uma tremenda dificuldade agora nesse ambiente aqui. O novo convertido aqui no versículo 23, decorrido muitos dias, os judeus decidiam de comum acordo matá-lo. Então, o novo convertido aqui já estava sendo ameaçado de morte, já estava sendo ameaçado com a vida por conta do que ele acreditava. Paulo ele já inicia seu ministério não somente com algumas intrigas dentro da igreja, com algumas divergências em respeito a alguma coisa. Paulo já entra no ministério com ameaça de morte literal, por conta da sua fé. Versículo 25 já diz que todos nós precisamos de alguém para que nos ajude. Nós vamos enxergar aqui, a partir do 25 aqui, os discípulos de Paulo estendendo as mãos para ele. Você vai encontrar os discípulos escondendo Paulo o dia, porque já estavam procurando para matar, levam Paulo até a beira de um muro, onde tem uma rachadura, um lugar, onde coloca Paulo dentro de um cesto e desce ele por uma corda. Então Paulo é totalmente dependente agora de irmãos maduros na fé, já entendedores que Paulo realmente se converteu na presença de Deus, se converteu a Cristo, mas agora está precisando daqueles que conhecem o Evangelho, conhecem o Senhor, conhecem a presença de Deus, e agora sabe que tem que ajudar para Paulo.
O que eu quero dizer com você através disso aqui essa noite? Que independente do tamanho do ministério, do tamanho que nós achamos que nós somos ou que nós estamos, nós sempre precisamos de alguém. Nós sempre vamos precisar de alguém, e não é de qualquer um que nós vamos precisar. Nós vamos precisar de pessoas maduras, pessoas com entendimento real das coisas, no nosso contexto, do Evangelho, do contexto de vida pelo qual você vive, dos problemas pelo qual você vive. Quando você precisar de alguém, você vai precisar de alguém maduro para te ajudar. Muitas pessoas olhavam para Paulo aqui nesse ambiente, olhando para Paulo, muitos cristãos não acreditavam que Paulo havia se convertido de verdade, achavam que Paulo estava armando uma estratégia para pegar os cristãos e juntá-los tudo num ambiente só para matá-los. E Paulo, ele começa a viver com essa dificuldade no início do seu evangelho, no início do seu ministério, para ser mais exato. Então, apóstolo Paulo, com o seu testemunho de vida agora, está com sua vida nas mãos daqueles pelo qual eles estavam pregando o evangelho. Apóstolo Paulo está com sua vida nas mãos daqueles pelo qual ele está ministrando Jesus como Senhor, Jesus como Salvador, e confiando no amadurecimento da vida cristã dessas pessoas também. Então, o que nós precisamos fazer para ajudar aqueles que estão em dificuldades? O que nós precisamos? O que nós temos que entender? Quais são os motivos, o que nós devemos olhar para ajudar aqueles que estão ao nosso redor e ajudá-los verdadeiramente? E é sobre isso que eu quero falar com você através desse texto aqui, sobre o quanto somos maduros na fé. Qual é a nossa maturidade na fé? Qual está sendo a nossa maturidade na fé? Qual é a minha maturidade na fé? Então, o que nós precisamos fazer para nós ajudarmos aqueles que estão ao nosso redor? O que nós precisamos fazer? O que você precisa fazer? Você já pensou nisso? O que eu preciso fazer para ajudar? O que eu preciso fazer para dar mais resultado? O que eu preciso fazer para fazer diferente, para ser diferente? Qual é o primeiro propósito na minha vida para que eu venha fazer a diferença em todos os ambientes? Porque de antemão aqui não era uma boa coisa deixar Paulo sair, porque Paulo, ele fez muita diferença sempre em todos os lugares onde ele pisou. Mas o que nós precisamos fazer, trazendo para o nosso contexto de vida, qual é a leitura que nós temos que fazer para nós fazermos a diferença onde nós estamos? Primeiro ponto que eu quero meditar com você é quem são aqueles que estão precisando de ajuda. Primeiro nós temos que fazer a leitura real de quem realmente são aqueles que estão precisando de ajuda. Quais são aqueles que estão precisando de ajuda? Novos convertidos? Pessoas que chegaram novas na fé, precisam compreender, precisam entender, precisa ainda reconsiderar algumas coisas para que ela venha aprender um pouco mais à frente, ter um entendimento mais à frente. Irmãos que são perseguidos injustamente, irmãos que desanimaram na fé. Essa é uma leitura que nós devemos fazer para que nós possamos fazer algo. Saber se aqueles que precisam são novos convertidos, irmãos que estão sendo perseguidos injustamente, irmãos que estão desanimados na fé, já estão enfadados das lutas, das adversidades pela qual eles estão passando, já desanimaram na fé, no entendimento, na mesmice do dia a dia do Evangelho, irmãos que estão sendo atacados no Espírito, sendo bombardeados pelas potestades, pelos demônios que estão ao nosso redor, ao nosso derredor, estão tentando enfraquecer, estão tentando derrubar, estão tentando deixar no chão, estão tentando colocar no chão. E quem são aqueles que eles estão tentando colocar no chão? Aqueles que são referência, aqueles que estão à frente, aqueles que têm uma ordem
direta para dar ao povo de Deus. Nesse caso aqui, Paulo, ele era esse homem. As potestades malignas sabiam o potencial que Paulo tinha e o que ele iria fazer, porque já era predito ali para Ananias que quando ele tem a visão de Jesus, pediram para ir até Saulo, quando Jesus olha para Ananias e fala assim, ó, vá, porque ele vai saber o que é sofrer por conta de mim. E Paulo, pelo seu histórico, pela sua história, pela sua vida, Paulo, ele sabia o que ele tinha que sofrer, porque ele presenciou muitos cristãos não se dobrando, não se rendendo a outro evangelho que não fosse aquele de Jesus, e ele presenciou a morte de muitos cristãos. Então Paulo sabia já de antemão que ele deveria realmente carregar em seus ombros, que eram as marcas que viriam no decorrer da sua vida, que eram as marcas do que ele entendia de quem era Cristo. Agora ele ia saber, e um dia isso lhe custaria a sua vida. Só que nesse momento aqui, Paulo ele precisa de ajuda, porque Paulo iria se tornar um grande bandeirante. Não chegou a hora, não chegou o seu momento de martírio, e nós temos que entender que nós temos que nos renunciar, deixar aquela nossa prepotência de achar que nós não precisamos de ajuda, e deixar que as pessoas nos ajudem. Mas o que nós temos que entender é que quando nós nos abrimos as mãos para ajudar, não é abrimos para saber dos problemas. Nós devemos entender, fazer a leitura e ir até aquele que precisa de ajuda para ajudar, não é para só saber o que está acontecendo. Eu sei que aqui não acontece isso. O que eu quero te dizer é que nós temos que ser maduros para que nós venhamos ter um entendimento de como chegar, o que fazer. O primeiro ponto vai nos trazer essa leitura. Quem está precisando de ajuda? Quem está precisando de ajuda? O que eu posso fazer em respeito a isso? Então, em todos os ambientes cristãos, existem irmãos, líderes que estão precisando de ajuda por conta de lutas e dificuldades espirituais. Estão precisando de uma mão amiga, de uma mão que ajuda. Paulo, ele acaba de sair de um ambiente, ele se converte nesse ambiente aqui, ó. Antes aqui, ele era um assassino de cristão. Antes aqui, ele era conhecido entre meios cristãos como isso aqui que nós lemos aqui. Não era esse, aquele que perseguia os cristãos, não era esse que veio aqui para nos pegar e levá-los para os sacerdotes. Não era esse era o testemunho que Paulo tinha. Só que agora, quando ele encontra homens e mulheres maduros na fé, eles entendem que quem é Cristo, o que Cristo fez na vida desses discípulos, porque eles entenderam o que é evangelho, o que é reino de Deus, porque o rei que eles conheceram, o Jesus que eles conheceram é o Jesus que converte assassino, é o Jesus que converte prostituta, é o Jesus que converte o mentiroso, é o Jesus que converte aquele que quer uma conversão para a sua vida. Mas para isso, nós precisamos querer uma conversão para a nossa vida. Jesus, ele tem uma conversão para nós. E quando nós nos dispormos a viver essa conversão nele, ele vai colocar pessoas para nos ajudar. E é por isso que às vezes você vai ser aquele que precisa de ajuda. E em outros momentos você vai ser aquele que vai estar ajudando alguém. Então nós temos que fazer essa leitura, nos amadurecer na fé, é entender, é fazer uma leitura no espiritual de qual é o propósito da nossa vida. Qual é o real propósito para a minha vida? Qual está sendo o meu serviço nesse meio? Eu estou ajudando a derrubar os novos convertidos? Eu estou ajudando a afundar aqueles que estão sendo perseguidos? Eu estou ajudando a afundar, a desanimar mais ainda na fé aqueles que já estão desanimados? Nós temos que ter uma palavra de conforto,
uma palavra de apoio, não é uma palavra assim somente para ser um jargão. Nós não temos jargão, isso não é um jargão, isso é fé, isso é saber que Cristo faz, Cristo realiza, Cristo muda, Cristo liberta, Cristo restaura, Cristo fez isso na vida desse homem. E agora ele depende da ajuda, agora ele deixa a sua vida nas mãos de homens que ele poderia pensar assim, esses caras podem me entregar a qualquer momento. Então o que nós devemos fazer é ter um amadurecimento em fazer uma leitura de quem está precisando. E não é sair, irmãos, eu não digo isso, eu sei, e não digo isso se nós sairmos, não, é o entendimento no Espírito. Quem você vai ajudar vai chegar até você. Nós temos que ter amadurecimento, vamos orar, vamos entrar, vamos batalhar em respeito a isso, vamos ver Deus dar um resultado para isso, mas não está acontecendo, mas vai acontecer. Paulo passou dias cego, ele não tinha uma certeza de que ele iria voltar a enxergar, em um determinado momento ele é avisado. Então nós temos que entender que nós temos um papel específico, nos amadurecer a entender o nosso papel em um ambiente, nos amadurecer a fazer uma leitura e saber qual que é o nosso papel real dentro desse ambiente. É por isso que Deus te levantou, é por isso que Deus está te fazendo crescer, é por isso que você está rompendo no conhecimento, é por isso que Deus está confiando coisas em suas mãos, é porque você está amadurecendo, e você não pode voltar a ser menino na fé, deixando a desejar em algumas coisas, às vezes mesmo até na confiança de alguém. Nós não podemos ferir a confiança das pessoas, porque não tem uma coisa que deixa mais alguém de fora de ajuda do que a falta de confiança. E só estou dizendo isso a título de entendimento, de amadurecimento. Aleluia, amém. Então não importa o que o nosso irmão fez, não importa realmente o que o nosso irmão fez, porque mais ferido era Jesus, e Jesus se importou com ele. Mais ferido era Jesus, porque Jesus estava vendo esse homem matar os filhos na fé dele. Não era pessoas que não eram convertidas, eram filhos do Senhor, eram pessoas que já caminhavam com ele. Esse Paulo aqui já perseguia, ele já matava, e Jesus se compadeceu dele. Por que esses outros irmãos não iriam se compadecer? E é o que nós temos que entender hoje. Por que nós não nos compadecemos daqueles que erraram no passado? Porque nós olhamos para o passado de alguém, nós pré-julgamos o passado de alguém. O inimigo, ele é astuto, ele é Satanás, ele não conseguiu trazer 1/3 dos anjos do céu, irmãos. Irmãos, entendam isso, compreendam isso. O Satanás, ele conseguiu fazer uma política tão diabólica no céu, que ele conseguiu convencer alguns anjos no céu que Deus não era aquele Deus que ele transmitia ser, e ele conseguiu fazer. Agora, se Satanás fez isso no céu, o que ele não pode fazer na sua e na minha mente em respeito a alguém? Ele é assim mesmo, ele vivia assim, ele fazia isso, e hoje não é diferente. Aí a gente já concorda, não é verdade mesmo, é por isso mesmo. Não, nós devemos fazer um papel diferente. Amadurecer na fé é entender o seguinte: olha, eu não sei, eu não compreendo, eu não vi, e também mesmo que tivesse visto, eu sei que o Senhor, ele pode mudar essa história. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer isso mesmo, porque quem tem interesse nisso é o Senhor, é Deus quem tem o interesse nisso. Nós devemos saber o que nós fazemos. A partir disso, na vida de terceiros, o que nós devemos fazer é ajudar, é estender as mãos. É estender as mãos. Quantas vezes nós não fomos julgados injustamente? Pessoas não pré-julgaram nós falamos, eu não fiz isso. Por que essas pessoas fizeram isso? Porque eram infantis na fé.
eram infantis no conhecimento da palavra. Porque se conhecessem a palavra, entendiam que nós devemos agir com misericórdia. Quando um pergunta, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão durante o dia? Senhor, não somente 7, mas 70 vezes 7. Em outras palavras, quantas vezes for necessário. Não é achar que perdoou 10 vezes e na 11ª vai falar assim, esse aí tem que ir para o inferno mesmo, eu não vou ajudar mais não vou estender a mão mais não. Um dia pode ser eu, pode ser você que precisamos de uma mão estendida na 11ª, no 13º erro, no 14º erro, nós estamos precisando de alguém para estender as mãos, e nós vamos só ter pessoas infantis ao nosso lado que não vão estender as mãos para nós. E quando nós amadurecemos, nós ensinamos as pessoas que estão ao nosso lado a amadurecer junto conosco. Por isso nós temos que entender. Irmãos, o Evangelho já está sendo pregado, todos nós estamos entendendo isso. O Evangelho já foi pregado, o que nós precisamos é andar nele, caminhar nele, com firmeza no que ele é, entendendo o que ele é, fazendo parte do reino. Esses homens aqui não ficaram parados, eles falaram, eu vou ajudar, eu vou servir agora, chegou minha hora, chegou minha vez, vou te ajudar, Paulo. O que nós devemos fazer é isso, chegou minha vez. O que nós vemos aí é pessoas que estão doando as suas vidas em favor de outros, e quando eles estão precisando, que tem alguns homens de Deus fazendo, que ou pelo menos que se dizem ser de Deus, é apontar o dedo, e se tivesse um revólver na mão, matava. A primeira vez que estava precisando de ajuda, o que ele recebeu daquele que ele ajudou, além do limite, foi matá-lo. Irmãos, isso é o que acontece, é uma verdade. O líder, o pastor, aquele que está na liderança, ele é o único que fica nas duas pontas das cordas. Ele fica dentro do cesto, Paulo está dentro do cesto, sendo levado, sendo ajudado. Mas Paulo, na maioria dos momentos das Escrituras, ele era aquele que estava na ponta da corda, ajudando a muitos a caminhar no Evangelho. O amadurecimento nos faz entender, a fazer uma leitura e nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus diante de situações. Nós não somos juízes. Nós somos servos, nós somos filhos, nós não estamos aqui para qualificar o pecado de ninguém, nós não estamos aqui para direcionarmos o pecado de ninguém, se foi muito, se foi pouco, se foi grande, se foi pequeno, se aconteceu, se não aconteceu. Eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para interceder, eu estou aqui para me doar, me colocar como escudo, porque está ferido, está precisando de ajuda. Nós precisamos ser isso. Você não está precisando disso? Nós não estamos precisando disso? Glória a Deus. Então, se você não está precisando, você precisa ser o escudo. Nós somos o escudo. E nós somos o escudo quando nós lemos, fazemos a leitura daqueles que estão precisando. Quem são os que estão precisando ao nosso redor? Então, o nosso passado não foi motivo para que Jesus desistisse de nós. Então, ele não é motivo para que Jesus desista daquele que está precisando. É verdade ou não é? O nosso passado não foi motivo para que Jesus desistisse de nós. Então, ele não é motivo para que Jesus desista daquele que está precisando também. O segundo, quem são aqueles que estendem as mãos? Quem são os que estendem as mãos? O verdadeiro convertido, aquele que converteu verdadeiramente, aquele que entendeu verdadeiramente, aquele que sabe o caminho, aquele que sabe a direção, aquele que sabe o alvo, aquele que conhece o alvo, aquele que conhece Jesus, aquele que olha para a cruz e identifica aquele Jesus moído, aquele que sabe o caminho do Gólgota, aquele que está trilhando o rastro de sangue até o Gólgota, aquele que se converteu e entende realmente quem Jesus é.
O que Jesus pode fazer? Aquele que estende a mão é o verdadeiro discípulo, aquele que entendeu, aquele que é companheiro mesmo daquele que está ajudando. E não é só o discípulo do pastor, do líder, não, porque você pode ser discípulo de um amigo, de um líder que está junto de você também, ser fiel a ele. Aquele que estende a mão é o verdadeiro discípulo, aquele que é chamado de verdadeiro discípulo, aquele que honra mesmo. Independente, a nossa honra não está pautada nas coisas boas que alguém fez por nós, a nossa honra está pautada no nosso caráter, de quem nós somos, porque a sua honra está pautada em quem você é. A pessoa não precisa fazer algo de bom para você honrar ela, não, você vai entregar quem você é para as pessoas. Eu vou pagar o mal com o mal, então você nunca foi bom. Nós nunca somos bons se nós queremos pagar. Eu estou questionando alguém porque ela está me maltratando, então eu vou maltratá-la também. Aí eu pego e executo essa situação. Aí eu pego e faço isso. Eu não somente falo, mas eu faço isso. Então quer dizer, eu não sou melhor, eu sou igual, eu estou no mesmo barco. Então eu estou transmitindo quem eu sou, eu só estou revelando aquilo que eu tinha escondido dentro de mim. E o Evangelho, ele vem para nos revelar mesmo. Então quem você é? Você é aquele que vai tacar a pedra ou aquele que vai estender a mão? Porque no momento de apedrejamento de alguém, sempre tinha aqueles desavisados, taca a pedra, é mesmo, é prostituta, fez isso mesmo, nem sabe porque está ali, só quer tacar uma pedra. Mas não era bem assim. Quem tinha que tacar a primeira pedra para concluir a execução era aquele que viu o ato, ou um dos sumos sacerdotes, ou do sacerdote que estava perto, que autorizava, não era qualquer um que tacava a pedra, não. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que entender, nós temos que ser o que estende a mão, nós temos que estar amadurecido para estender as mãos para aquele que está precisando. E, irmãos, isso é inevitável. Fruto, Jesus fala muito de fruto, Jesus fala de fruto, Jesus fala de exército, Jesus fala de uma vinha, de uma videira, Jesus fala de um vinheteiro que cuida das vinhas. Então quer dizer o seguinte, o que é a vinha? Nós aqui conhecemos o que é a vinha, nós moramos muito no interior, nós conhecemos, nós não vemos muitas vinhas, mas nós sabemos o que é a vinha, não é? Então quer dizer o seguinte, tem um pé de manga aqui nessa mangueira aí na frente ali. Quem foi ali já nessa mangueira e colheu algum abacaxi nela? Ninguém. Porque o fruto, ele vai dar de acordo com a árvore que ele é. Então nós vamos dar os frutos de quem nós somos. Nós estamos vinculados em Cristo para dar frutos para Cristo. Então eu não estou aqui para viver o que eu acho. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu estou morto para mim e vivo para Cristo. Morrer para mim é lucro e o viver para mim é Cristo. E Cristo veio dizer o quê? Se nós vivemos para Ele, nós vivemos para Ele, nós temos que morrer para o mundo. Então, o que nós temos que entender, o que Ele fez? Ele negligenciou o seu homem, o homem dentro de si, e se entregou completamente. E é isso que nós temos que entender, então, nós temos que nos entregar. Mas fez isso, pastor, mas olha, eu já não aguento, é verdade. Jesus também chegou a um ponto que não aguentava mais. Jesus chegou em um ambiente, irmão, presta atenção nisso aqui que eu vou falar para você. Jesus, ele olhou para Pedro, para o apóstolo Pedro, e falou assim: aparta-te de mim, Satanás. Porque Pedro falou o que para ele? Não, Senhor, ninguém vai matar o Senhor. Ele olha para Pedro e fala assim: aparta-te de mim, Satanás. Aí quando Judas chega até ele no Gólgota e dá um beijo nele, o que ele fala para o traidor? Amigo, traísse o Filho do Homem com um beijo. Ele trata um grande apóstolo também, vinculado na sua palavra.
Ele fala, aparta-te de mim, Satanás, ele querendo bem no íntimo dele. E olha para aquele que o traiu e fala, amigo, nós temos que entender. O entendimento nosso é loucura, é loucura. É isso mesmo. Se você está entendendo assim, ó, eu não estou entendendo isso, é porque está me ferindo, está me machucando. É isso mesmo, você tem que transmitir o que você é, o que você tem em você. Jesus fala assim, as pessoas achavam assim, olha, Jesus, eles nos pedem para levar a sacola deles 1 milha. Ah, é? Ele te pede para levar 1 milha? Então faça o seguinte, leva 2. Para eles não reclamar. Jesus, irmãos, ele nos confronta num nível. É por isso que é nível, é por isso que você só vai entender quando você subir de nível. E quando está doendo é porque você está subindo de nível, é porque você está amadurecendo, você está entendendo. Nós estamos entendendo. Está doendo, está machucando, você está entendendo. É isso aí mesmo. É preparando, o Espírito nos preparando para o dia, para aquele dia que Ele vai nos tomar e falar através de nós. Se nós precisarmos morrer por Ele, nós vamos morrer por Ele. Mas é isso que nós devemos ser. Quem são aqueles que estendem as mãos? Verdadeiros convertidos, verdadeiros discípulos, irmãos firmes e preparados na fé, discípulos preparados e fortes emocionalmente. O emocional não fala mais alto, o emocional não faz besteira, o emocional não fala por si. Então, nós precisamos estar maduros na fé nos dias difíceis. Os discípulos de Paulo não se importaram com o passado de Paulo, simplesmente o ajudaram. Eles não quiseram saber quem Paulo era. Eles poderiam ter uma oportunidade de falar assim, ó, rapaz, esse Paulo aí, ele matou um primo meu lá, ó, ele matou mesmo. Agora é a minha oportunidade, eu vou entregar ele na mão desse povo. Esse quer o quê? Esse queria fazer o quê? Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Versículo 23. Decorrido muitos dias, os judeus decidiram em comum acordo matá-lo. Se a gente está com o coração meio lá, meio cá, o que a gente faz se a gente sabe de alguém? Vamos entregar ele, esse homem aí matou muita gente, não vai fazer falta para nós não. E teríamos perdido um grande bandeirante do Evangelho, se ele tivesse caído na mão de infantis na fé. É verdade ou não? Homens maduros na fé sabem fazer a leitura dos ataques do maligno para destruir a igreja. Realmente, irmãos, é para destruir a igreja. Ele ataca no cabeça, ele ataca no cabeça da casa, ele ataca no cabeça da igreja, ele ataca, o contra-ataque dele é forte, porque é ali que vai destruir. Se ele quebrar as pernas do cabeça, daquele que é o cabeça, ele vai destruir o ambiente. E os maduros na fé vai fazer uma leitura e falar, opa, está precisando de mim ali. O que nós fazemos? Esconde aí, pastor, esconde aí. Fique debaixo das nossas árvores. Hoje, agora é a nossa hora. O Senhor está debaixo dos nossos joelhos. O que nós temos aqui agora é orar, nós vamos jejuar, nós vamos pagar um preço, nós vamos nos entregar. A nossa vida vai ser entregue no altar por conta da sua vida, da sua casa, da sua família. Nós vamos nos entregar em respeito à sua vida. Agora, o que uns crentes frouxos fazem, irmãos? Quando vê o inimigo atacando um homem de Deus, ele aponta o dedo e vai lá e dá um bicudo no rim e fala, é verdade mesmo, isso é um crente safado, um crente, nem sabe o que está se passando. É desse jeito, irmão, nós temos que elevar o nível do entendimento da caminhada. Temos ou não temos? A realidade é, porque eu não estou dizendo isso somente da liderança, nós temos que entender o seguinte, apóstolo Paulo precisou desses discípulos nesse momento, mas em outros muitos momentos você vai ler em todas as cartas dele, que ele foi o escudo para as igrejas.
Nós não podemos pegar esse ato isolado aqui e falar assim, não, mas a igreja já fez a sua parte para esse apóstolo aqui. Não, ele foi o resto de sua vida. Ele ficou preso, ele ficou em calabouço, ele discerniu espiritualmente o dia de sua morte. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei minha fé. Homem que guardou a fé, e hoje nós nos espelhamos nele, nós nos fazemos de escudo a alguém por conta do que ele deixou, esse legado que ele deixou para nós. Então o que nós temos que entender hoje não é estudo bíblico, nós temos que entender quem nós somos na igreja, qual é o meu papel na igreja. Eu sou aquele que está lançando a pedra, ou eu sou aquele que está estendendo as mãos? Quem vai estender as mãos é aquele verdadeiro discípulo, é aquele que realmente se converteu. Aleluia, aleluia, irmãos, aleluia. Vocês estão me entendendo verdadeiramente, do fundo do meu coração. Eu, como pastor de vocês, eu como pastor da igreja, como pastor em Cristo, por chamado, não é por indicação de alguém, não. Como pastor da igreja, do soberano pastor que é Jesus, eu me sinto no dever de falar isso, porque eu sou aquele que sirvo de escudo para você, e no dia que nós precisarmos, eu tenho que contar com o seu amadurecimento para entender que eu, a minha família, a família daquele seu irmão que está do seu lado, precisa da sua intercessão, do seu amadurecimento na fé. Precisa contar com isso. Você pode contar comigo. Se eu precisar ser amadurecido, eu vou amadurecer. O que eu estou passando aqui é para nós, não é para você, é para nós. Aleluia. Então, o que precisamos fazer para ser maduros e estender as mãos a todos sem olhar a quem? Crentes maduros ajudam em oração. O que nós precisamos fazer para fazer o bem a todos sem olhar a quem? Ajudar em oração. Discípulos maduros estendem as mãos e não jogam, não recolhem eles estendem. Os discípulos maduros, eles ajudam em oração, eles estendem as mãos, eles não as recolhem. Nós podemos ajudar não olhando para o passado, mas para o futuro no Senhor. Irmão, vamos ser sinceros, se as pessoas nos julgassem e se nós ficássemos no chão pelo nosso passado, quem estaria aqui hoje? Irmãos, eu não estaria aqui, eu já contei meu testemunho. O dia que Jesus me tomou por completo, que eu enxerguei o espiritual, eu fui na casa de um infantil na fé, e ele olhou para minha cara e falou assim: você está no inferno, não tem jeito para você. Isso são palavras de um crente, de uma pessoa que se intitula serva de Deus, falar para uma outra pessoa que está a ponto de um suicídio. Infantil na fé vai ser cobrado no dia. Então nós temos que compreender isso. Nós podemos ajudar. Não olhe para o passado não conta mais. Jesus fala assim, caminhe, vai e não peques mais. É isso que ele fala para aquela prostituta. Quem te julgou? Ninguém te julgou? Então vai e não cometa os mesmos erros. O que Jesus fala para nós é isso. O que nós como homens devemos fazer? Toma cuidado com aquilo, hein? Vamos ficar botando o dedo, não deixa a ferida furar, a ferida sarar. Às vezes nós ficamos socando o dedo. Isso aqui, isso aqui que deixa você. Claro que deixa. Faz um tie com a faca no braço, vai no hospital, faz um curativo, mas fica todo dia socando o dedo dentro dela para ver se... Não sara, é claro que não sara. Não está deixando sarar. Então, o passado tem que ficar para trás. Nós não devemos julgar e olhar para ninguém pelo passado, é pelo futuro que Deus tem. Se Cristo fosse olhar para o nosso passado, Ele não vinha por nós. Ele falava, vamos destruir tudo, vamos ficar em Noé aqui, só traz Noé e sua família para o céu, esquece desse negócio de terra, vamos, né? Mas Jesus não quis isso. Jesus, Ele nos estendeu a mão. Então nós podemos ajudar não olhando para o passado e sim para o futuro. Então, você só saberá
que está maduro na fé quando você olhar com os olhos de Cristo para aqueles que precisam. Como você sabe que você está olhando com o olho de Cristo? Quando você olhar para uma pessoa e você ser tentado a olhar para o passado e você falar assim, não, ele é nova criatura. Mesmo que não seja, declare como homem maduro na fé que você é. Mesmo que não seja, profetize na vida dele ou dela. Ele é um homem maduro na fé, ministre na vida. Você vai entender que você é maduro na fé. Quero concluir com você, dizendo para você que o grande apóstolo Paulo, ele precisou, aquele grande apóstolo Paulo, precisou. Eu falo grande, irmãos, não é ovacionando Paulo, não, é que Paulo, ele fez a diferença mesmo no Evangelho. Ele fez a diferença, ele foi bandeirante, ele meteu o peito, ele foi para cima, ele encarava, ele ia para cima e não interessava, e ministrava e falava, ia preso, o povo vai embora, ele saía, se Deus não mandasse ele ir embora da cidade, ele voltava para a sinagoga, ele voltava para a praça e pregava, se quiser me matar, que me mate, eu viver para mim é Cristo, morrer para mim você vai fazer um favor para mim, Paulo pensava. Se você me matar, você faz um favor para mim, porque eu vou para casa. Eu não vou ficar aqui sofrendo, eu sou açoitado aqui, 40 aqui. Se você me matar, meu irmão, você não vai me dar mais 40, eu não vou ficar sofrendo mais 40 chibatadas aqui. Eu vou para a glória. E esse homem que você vai estudar, nós já falamos da história dele aqui, ó, precisou de ajuda em muitos momentos. Manda fulano para mim, estou precisando de uma coberta. Estou precisando de algumas coisas, sempre precisou de alguém. E os outros maduros, compreendedores da palavra, sempre estendiam as mãos. É isso que nós devemos entender. Nós estamos entrando, irmãos, não estou falando só de antes, nós estamos entrando numa geração muito fraca. Nós não podemos parar nisso e nos estabelecer como isso. Eu não estou julgando ninguém, não é um julgamento, é uma leitura. É uma leitura, é diferente de um julgamento. Onde nós achamos que se eu começar a apontar o pecado, aí ele vai melhorar. Não, o que nós devemos fazer é o contrário, é ajudar em oração, em intercessão, estender a mão. O apóstolo Paulo precisou seus discípulos o ajudarem. Em 2 Coríntios, Paulo conta também das suas lutas em seu ministério e mostra que muitas vezes os pastores e líderes precisam de discípulos maduros que o ajudem. Todos, não sou eu, todos os pastores precisam de líderes, de discípulos amadurecidos, entendedores mesmo da caminhada, falar assim, eu estou junto, pastor, eu estou junto, é o que eu falo para você, eu estou junto, quando eu falo para você que eu estou junto com você, eu estou agarrado com você no seu problema. Você não precisa chegar em mim e falar assim, eu estou nisso, não, só fala assim, pastor, ora comigo, pastor, e se às vezes você sentir que não, você reforça comigo, eu estou junto com você, porque não é você esmiuçar seu problema para mim, tintim por tintim, que às vezes vai fazer ajudar, não, mas aquele pelo qual nós vamos interceder, ele pode ajudar, ele pode fazer alguma coisa, aquele que pode mandar o homem de Deus aqui, ó, impor as mãos e as escamas caírem e ele voltar a enxergar. Nós vamos impor as mãos e o problema vai ter que sair, porque nós já entendemos a autoridade que nós temos no reino espiritual. Então, a única pessoa que às vezes está desses dois lados é o pastor e o líder mesmo, irmãos. É uma verdade. Eu não estou aqui me colocando como diferente, nem os outros pastores como diferente, mas é uma verdade. Isso foi pré-estabelecido, por isso que é ovelha guia, aquele que tem que estar à frente, aquele que tem que enxergar as pedras, os penhascos, os matos, enxergar onde é o campo mais verdejante para pastar, é o pastor que está à frente. Mas em muitos momentos o pastor chegou em um ambiente onde ele cortou os pés, porque ele não viu umas pedras muito afiadas. O pastor chegou em um local com muitos espinhos, e as ovelhas que estão ao redor, amadurecidas, elas não vão somente olhar, elas vão ajudar. Vamos aqui, pastor, vamos ajudar, vamos fazer. É isso. Agora, o que nós estamos enxergando, irmão, ao redor do mundo no Evangelho?
é ver gente que senta e só aponta o dedo e fala assim, não faz, e não é assim, e não é assim, você vai ver, não está fazendo nada. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele foi meio assim, irmãos, eu recebo essa palavra para mim, é minha ela, eu recebo ela no nome de Jesus. Então, há momentos que todos nós precisamos de alguém assim, alguém nesse naipe que eu estou te falando aqui, ó. Você precisa dessa pessoa para te ajudar. Você entendeu até aqui? Às vezes você pegou e falou assim, pastor, mas essa pessoa aí é porreta, né? Você vai precisar dela, mas um dia quando você entender e andar com gente desse jeito, você vai se tornar igual. Você vai se tornar uma potência na mão de Deus. Você vai ser essa potência junto para ajudar ela. Você vai ter essa tutano para falar assim, não, vamos junto, eu estou junto com você. Nós estamos juntos. Se você cair, nós cai junto, nós levanta junto, nós morre junto, nós faz tudo junto, mas você não vai sozinho. Tanto para você como para mim, é aquele que estende. Quando você estende as mãos, você vai encontrar gente que estende as mãos para você. Quando você recua, infelizmente, é o que eu disse sobre o fruto da árvore. Você não vai encontrar abacaxi em pé de manga. Então, se a gente encolhe as mãos, o que nós vamos encontrar é mãos encolhidas quando nós precisarmos. Nós vamos encontrar gente infantis para nos ajudar. Sabe quem que nós vamos encontrar? Estou com dificuldade no meu casamento. Larga. Você encontra outro. Não. Aí não pensa nos filhos, não pensa em ninguém, não pensa na... Não. Você vai encontrar gente infantil para te ajudar. Estou precisando de ajuda. Não, deixa, isso aí é assim mesmo. É uma coisinha, Deus não vai ligar com isso daí. Deus não percebe isso daí. Aí você olha a pessoa não tem compromisso nenhum com Deus. Não. Quando nós amadurecemos, nós encontramos pessoa meia preparada do nosso lado. Amém? Então, a oração intercessória, o que nós podemos fazer para ajudar no geral? Quem está ao seu lado e quem está à sua frente. Uma oração intercessória, uma oração combativa, uma oração de repreensão, uma oração que repreende as potestades malignas, uma oração que repreende toda enfermidade, uma oração que repreende toda afronta de Satanás na vida das pessoas pela qual você está ajudando. E quando você procura alguém que tem esse posicionamento em favor seu, ele vai orar dessa forma para você, para ajuda com você. Você vai sentir a atmosfera na sua casa mudar, você vai sentir a potestade que está ao redor da sua vida, da sua casa, ir embora quando a oração intercessória chega, a oração que intercede, a oração que repreende toda a potestade, toda a malignidade querendo te ferir, querendo te amaldiçoar, querendo te tragar, querendo te deixar no chão. Eu e você temos que procurar ou ser uma pessoa que ora com um entendimento de intercessão, um apoio constante na obra de Deus, não faltando aos cultos ou reuniões, o que é o mínimo que nós podemos ajudar, sendo fiéis ao nosso testemunho que nós temos. Eu fiz isso, mas eu não sou isso. Eu já fui isso, mas Cristo me libertou, Cristo me restaurou. O meu testemunho até foi isso, mas eu não sou isso mais. Uma visita para aquele que nós entendemos que precisa, um abraço amigo, uma palavra de conforto. Esses são os papéis dos nós como crentes maduros. Então, tudo isso irá fazer a diferença em nossa vida cristã. Isso vai fazer diferença na sua vida cristã. Aleluia.
importa.